E aí galera, tudo certo com vocês? Bom, vamos à correção então das questões que ficaram propostas sobre campo visual, né? Então é frente 2, módulo 6, página 180, três questões propostas na nossa aula do dia 7 do 4, né? Então vamos lá. A primeira questão diz assim, ó, um observador O está diante de um espelho plano E. Quatro objetos são colocados nos pontos 1, 2, 3 e 4, conforme indicado na figura a seguir. Podemos afirmar que o observador O consegue ver por reflexão no espelho E os objetos localizados. Aí vem as alternativas. Então nós vamos lançar a mão aqui do nosso conhecimento sobre o campo visual. Então a regrinha é a seguinte: pega o, o objeto, né, e coloca no ponto diametralmente oposto, vamos dizer assim, por simetria, do lado oposto ao espelho. Ou também isso pode ser feito com o observador, tá? Então aqui, como eu tenho quatro objetos e um observador, é mais fácil fazer com o observador. Então olha só, o que eu faço? Ó, o observador está aqui, né? Então a gente pode olhar aqui esse ponto. Esse ponto tem, ó, dois quadrinhos até o plano do espelho. Então eu vou marcar dois quadrinhos aqui, ó. Esse vai ser o O', tá? Agora o que eu faço? A partir desse ponto, eu passo uma reta na extremidade do espelho aqui, ó, certo? Na extremidade esquerda. E também a partir desse ponto, eu passo outra reta na extremidade direita do espelho, nas duas extremidades do espelho. E agora o que nós temos? Toda essa região aqui, ó, compreendida entre esses dois segmentos de reta, essa região é o campo visual, tá? Então o que acontece? Tudo que está aqui nesta faixa, aquele observador vai conseguir ver. Portanto, o que ele vai conseguir ver, né? Aqui, ó, o ponto 2, o ponto 3 e o ponto 4. Né? Ele não consegue ver o ponto 1, tá certo? Então, aqui, ó, somente os pontos 2, 3 e 4. Alternativa E é a alternativa correta, tá certo? Então, esta era a nossa primeira questão. Vamos para a próxima questão, a questão 2. Bom, na questão 2, temos o seguinte enunciado: o Baldo é morador de um apartamento de pequenas dimensões. Sua mãe resolve instalar um espelho na parede do quarto de Ubaldo, de tal maneira que, quando defronte ao espelho e a uma distância deste, ele sempre consiga enxergar-se por inteiro, dos pés à cabeça. Recordando-se das aulas de ótica geométrica do ensino médio, a mãe toma algumas medidas do corpo do filho, faz alguns cálculos e encontra o menor tamanho possível do espelho e a altura em que sua base deve estar posicionada em relação ao chão do quarto. Os valores encontrados em metros para o tamanho mínimo do espelho e para a altura da base desse espelho em relação ao chão são, respectivamente. Então, o que ele está querendo saber aqui, respectivamente, né? Na sequência. Então, a primeira coisa que está sendo pedida aqui, ó, é o tamanho mínimo do espelho, certo? Então, o tamanho mínimo do espelho, a gente sabe que é assim, ó. O tamanho do espelho, vamos chamar de x, tem que ser a altura da pessoa dividido por 2. Lembram disso? Né? Então, o tamanho do espelho está relacionado com a altura da pessoa. Então, a altura da pessoa aqui, ó, é da ponta da cabeça à ponta dos pés. Isso aqui que está sendo o H, ó, que é 1,5. Então, esse x aqui, ó, vai ser 1,5 sobre 2. Esse x vai dar 0,75 metros. Lembrando que isso daqui é o tamanho mínimo do espelho, tá?
Bom, e agora? O que nós temos? Para o outro pedido, que é a altura da base deste espelho em relação ao chão, né? Nós sabemos que essa altura, vamos chamar de y, pode ser qualquer letra, vai ser a altura dos olhos sobre 2, né? Então, a altura dos olhos, então quer dizer que essa informação de 1,27 do pescoço não tem nada a ver, não vai ser utilizada. O que é importante aqui, ó, é a altura da pessoa, que é o H maiúsculo, e a altura dos olhos, ó, que é o H minúsculo, né? Então, a altura dos olhos é 1,4. Então, 1,4 sobre 2. Então, esse y, vai ser a altura que o espelho tem que ficar do chão, é de 0,7 metros. Tá? Então, nós temos aqui, ó, essa aqui é a altura da base do espelho até o chão, certo? E aqui do lado nós encontramos a altura do espelho, então 0,75 e 0,7 respectivamente. Então, ó, a alternativa que é correta vai ser o que? Alternativa B, ó, 0,75 e 0,70. Veja que tem uma aqui para confundir, 0,70 e 0,75. Mas como ele fala respectivamente, então tem que ser na sequência que foi pedido, ó. Tamanho mínimo do espelho, que é o x, que nós chamamos de x, e a altura da base desse espelho em relação ao chão, respectivamente. Então quer dizer que nesta ordem. Então a alternativa B é a correta dessa questão 2, da página 80. Então, vamos agora para a questão 3. Bom, nesta questão 3, o observador encontra-se no ponto P a 2,5 metros de distância e perpendicular a um espelho plano NM de 2 metros de largura, posto no fundo de uma sala quadrada de 6 metros por 6 metros. Na lateral desta sala encontram-se 5 quadros de dimensões desprezíveis, representados pelas letras A, B, C, D e equidistantes. A vista é superior, despreze as dimensões verticais. E aí tem a figura. Ele fala, olhando frontalmente para o espelho, quais as imagens dos quadros vistos pelo observador? Bom, então vamos lá, né? Nesse caso, o que nós temos aqui, ó? Nós temos aqui o observador, né? Que ele está aqui, ó, no ponto P. Aqui está o espelho, né? Em verde, NM, e os quadros são de A até E. A pergunta é, quais quadros ele verá? Então vai seguir a mesma lógica da questão 1. Como que a gente faz? Então, vamos marcar um ponto, né? De mesma distância. Vou pegar uma cor diferente aqui, ó. Vou marcar aqui, ó, do espelho até aqui. Então, marcamos, agora aqui, ó, marca no ponto simétrico do lado contrário do espelho. Sendo assim, o que nós vamos fazer? Marcar esse ponto aqui, ó. Então, fiz uma marquinha ali, vou fazer uma marca maior aqui, um ponto mesmo. Esse ponto é um ponto de referência, certo? Então, agora o que nós vamos fazer? A partir desse ponto, nós vamos passar uma reta. Então, vamos colocar aqui vou passar uma reta na extremidade do espelho aqui, ó. Então, essa reta vai coincidir com esta linha aqui do quadriculado em verde, e a outra com a outra extremidade do espelho. Então, é claro que aqui, como tem a parede, vai delimitar até aqui, né? Ó. Então, olha, tudo que tiver entre
nesta faixa aqui, ó. Vou pegar outra ferramenta aqui. Tudo que tiver nessa faixa aqui é o campo visual, ó. Aí, ó. E será visto. Tá? Então, os quadros que serão vistos são o C, o D e o E, porque isso aqui está dentro do campo visual. Tá? Não serão vistos nem o A, nem o B. Então, a alternativa correta qual que é? Nós temos lá, ó, apenas C, D e E, a alternativa C é a correta. Tá? Então, a alternativa C é a correta. É isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Se tiver alguma dúvida, entre em contato e vamos nos ver na próxima aula. Fiquem com Deus. Até logo.